meus amigos, é um privilégio estar com você conversando aqui e eu estou trabalhando nesse momento para refletir um pouco sobre uma coisa que nós conversamos domingo em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens cujo título é Remando contra a Maré da Religiosidade. E na ocasião, nós trabalhamos alguns aspectos muito importantes do que significa essa religiosidade. Nós vemos que a religião ela é muito debatida no nosso meio hoje secular. Muitos ateus se levantam para questionar essa questão da religião, essa questão do que a religião faz contra o ser humano. Nós temos, por exemplo, pessoas como Sigmund Freud, que falou que a religião é uma ilusão que o homem cria e que oprime o homem. Outras pessoas como Karl Marx, que diz que a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião dopa o povo. A religião faz com que as pessoas não pensem. As pessoas sofrem, todavia as pessoas estão dopadas por causa da religião. E aí nós temos um movimento muito grande desses novos ateus, que vem com Richard Dawkins, que escreve o livro Que Deus é um Delírio, de 2006, dizendo que realmente ser ateu não há nenhum motivo de se envergonhar, pelo contrário, ser ateu é um motivo de muita honra, né? E é um motivo de ser saudável, né? E aí é complicado, porque ser ateu não diz que a pessoa é saudável, não. Assim como você tem muitos religiosos que não são saudáveis, né? E aí quando nós tratamos a questão da religião, nós percebemos que Deus, o relacionamento que Deus nos convida, é um relacionamento que vai contra a religiosidade. Porque tanto os novos ateus quanto os religiosos fundamentalistas, eles partem do pressuposto que os nossos ritos, que aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço, me conduz a Deus. Isso não é verdade. A religião, ela constrói na vida do ser humano coisas que são prejudicial. Por exemplo, nós temos hoje pessoas que entraram de cabeça na religião, em uma determinada igreja ou um determinado meio de comunicação com Deus, e essas pessoas se frustraram porque perceberam que não dava conta de cumprir todas as normas e os ritos. E você vê hoje os desigrejados, esse povo que entrou de cabeça numa igreja e percebeu que não dá conta. Então essas pessoas saíram da igreja. Você tem também aqueles que entraram na igreja e perceberam que os próprios líderes que pediam para fazer certas coisas não faziam. E aí as pessoas se frustram com a igreja, com Deus e vão embora. Nós temos também a religião, ela é mestra em formar pessoas dissimuladas. Pessoas que sabem que não dão conta de seguir todos os ritos e normas que é construído. Mas eles dissimulam para as pessoas uma santidade que não tem. Eles têm trejeitos, palavras, gestos que vão simular isso. E isso é muito prejudicial à saúde da fé. E por último, a religião também constrói pessoas que são profundamente duras nos erros dos outros. Porque elas têm algumas práticas espirituais, elas consideram o outro inferior a si mesmo. Então, o que elas fazem? Elas começam a ser duras com as pessoas, julgam as pessoas porque o outro não faz aquilo que ela faz. E aí a gente vê o que a palavra de Deus nos conduz e a gente percebe que esse não é o convite de Jesus para a nossa vida, esse não é o convite de Jesus para a gente viver o nosso dia a dia. E nós vemos na Bíblia, lá em Mateus capítulo 19, dos versículos 16 ao versículo 26, o encontro de Jesus com a religiosidade, que é o texto muito conhecido do jovem rico. Naquela passagem onde o jovem chega para Deus e diz: Mestre, o que eu posso fazer para ser bom, para ganhar a vida eterna? E aí Deus começa a quebrar alguns conceitos na vida desse jovem, mostrando que nenhum de nós consegue ser bom. Apenas Deus. Só Deus pode ser bom. Não podemos achar que porque nós fazemos alguma coisa, a gente é bom. A gente pode alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. É impossível fazer isso. E aí Jesus começa a mostrar para aquele jovem que só Deus é bom. E ele começa a desconstruir mais algumas coisas. Por exemplo, ele começa um diálogo mostrando do quinto ao nono mandamento, que é uma relação com o próximo. E aquele jovem, muito conhecedor das coisas, fala assim: mestre, por sinal, esse daí eu sou bom em tudo, já fiz tudo. O que mais que eu preciso fazer? E aí Jesus propõe para que ele vá, venda todos os seus bens, para que ele distribua aos pobres, volte e siga a Jesus. E aí a Bíblia diz que esse jovem sai triste diante dessa colocação de Jesus, né? E é interessante
nós pensarmos um pouco mais sobre essa pergunta de Jesus, porque a lógica da religiosidade é causa e efeito. Eu faço alguma coisa, então eu tenho o favor de Deus sobre isso. E a lógica da graça, do amor de Deus é o contrário. Nós não vivemos um relacionamento com Deus por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez na cruz, por aquilo que Ele doou a mim graciosamente. E é interessante que muitas pessoas falam assim: se Deus falasse para mim isso, eu venderia tudo que tenho, eu daria aos pobres, eu seguiria Jesus. Gente, vamos ser sinceros, vamos parar de mentir. A gente não abre mão nem no nosso conforto de casa, a gente não abre mão nem nos nossos desejos pessoais quando nós estamos vivendo em comunidade cristã. Então, o religioso, ele tem que vestir uma máscara de piedade que não existe, gente. Vamos ser sinceros. Qual de nós venderia tudo que a gente tem e daria aos pobres? Nenhum de nós. Todavia, a grande questão daquele texto é que Jesus não tinha expectativas de que aquele jovem voltasse e fizesse tudo o que ele mandou fazer. Na realidade, o que Jesus pretendia daquele jovem é que ele reconhecesse que ele não dava conta. Imagina se ele voltasse no dia seguinte, chamasse Jesus e dissesse: mestre, eu quero a vida eterna, mas eu não dou conta, eu não consigo. E Jesus ia: então você agora entendeu a graça de Deus. A graça de Deus está nisso. Porque os discípulos, quando veem aquela cena, entram numa crise. Jesus, como que pode? Se o Senhor não pegar leve com as pessoas, ninguém vai te seguir. Ninguém vai fazer isso. E aí, Jesus fala para os discípulos que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é exatamente o que Jesus quer mostrar. A questão da riqueza aqui não é só uma riqueza material. Aquele jovem era rico materialmente, mas também se considerava bom o suficiente para merecer o amor de Deus. E Jesus deixa bem claro que aqueles que darão a vida são aqueles que são pobres de espírito. E a palavra pobre de Mateus capítulo 5 é pessoas miseráveis, pessoas que estão em falência. Não é aquele pobre que acaba o dinheiro, mas é aquele pobre que não tem condição de pagar. Ele diz: bem-aventurado aqueles que diante de Deus reconhecem que não tem nenhuma condição de chegar até Deus. Porque desses é o reino de Deus. E aí nós nos lembramos daquele texto clássico de Efésios 2, capítulo 8, que nos diz que pela graça vocês são salvos. É de graça que Deus salvou você. E isso não vem de você, é um presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue no céu e fale: nossa, eu entrei aqui porque eu era um homem de oração, porque eu era uma pessoa que eu lia a Bíblia todo dia. Meu querido, minha querida, não adianta. O religioso se aproxima de Deus na leitura da palavra, na oração, no louvor, achando que ele está fazendo alguma coisa para agradar a Deus. Meu querido, nós vivemos o relacionamento com Deus não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez em nós. É Ele que pega na nossa mão e nos conduz pelo caminho de transformação na nossa vida. A gente chega em oração a Deus não na expectativa de ter mais poder, um relacionamento que me coloque numa posição melhor. Não. Eu chego diante de Deus porque eu creio que Deus é a resposta para a minha vida. É a resposta para a solução de algo que eu não consigo fazer humanamente. E aí nós somos convidados a refletir diante desse encontro de Jesus com a religião no jovem rico a respeito de como que está a nossa vida. Será que nós somos pessoas que realmente entenderam a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida? Ou nós estamos buscando mecanismos humanos para agradar o coração de Deus? Gente, se aproxime de Deus reconhecendo que você não é nada. Que tudo que você é um presente dele dado a você gratuitamente. E somente assim você vai receber a graça de Deus. E aí talvez os seus momentos de devocional com a palavra, os seus momentos de oração vão ser muito mais ricos, porque é de alguém incapaz se aproximando de um Deus que nos dá tudo graciosamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida e te ajude nessa caminhada pela graça e não pela religião. Porque a religião, ela nos afasta de Deus, porque ela começa a colocar no nosso coração que a gente é bom. E bom é somente um, que é Deus. Deus nos abençoe.